E hoje é dia da gente falar sobre fundos imobiliários. Vamos falar sobre fundos imobiliários de logística, essa notícia que saiu, será que isso é positivo ou não? Como que é feita essa aquisição de um fundo imobiliário pelo outro? É emissão de cotas? É troca de ativos? O que está acontecendo? Para você não ficar desorientado, fiz esse vídeo para poder nos ajudar aí, nos tornar investidores cada vez melhores. Fundos imobiliários de logística são bastante relevantes na Bolsa de Valores. Eu não sei se você sabe. Olha só, a gente tem que, em valor de mercado, os fundos imobiliários de logística perdem apenas para os de CRIs, sendo 36,1 bilhão de reais em valor, compreendendo 18% de todos os fundos imobiliários. E ele ocupa também o segundo lugar na quantidade de fundos imobiliários listados. Nós temos hoje 82 fundos imobiliários de logísticas listados, e hoje a gente vai falar sobre o GGRC11 e o RELG11. E o que está acontecendo? O GGRC11, ele quer comprar toda a carteira do RELG11, mas isso tem um monte de pormenor aí, tá? Então vamos falar um pouquinho do GGRC e nós vamos falar também do RELG11. Olha só, então ele veio a fato relevante, né, a administradora e também a gestora Argos Capital, tá, a falar pelo GGCR que ele tem uma intenção de comprar na totalidade os ativos do RELG11, que são 4, né, no valor de 133 milhões de reais, 456 mil. A gente tem um imóvel em Cotia, em São Paulo, tem um em Extrema em Minas Gerais, tem um em Queimados no Rio de Janeiro, um em Contagem também em Minas Gerais. Então aqui a gente já percebe que já cria para o GGRC11 mais diversificação, que são imóveis espalhados pelo Brasil. E um ponto que é interessante, que eu acho que muita gente se confundiu, é que, olha só, o preço será pago mediante a compensação financeira de créditos entre os fundos, considerando que, nos termos da proposta, uma vez superadas as condições precedentes, o RELG11 se compromete a subscrever o valor equivalente do preço no âmbito de uma futura oferta pública primária de novas cotas do GRC11 a ser oportunamente divulgada. Eu vou traduzir isso aqui para vocês, que aqui ali disse sobre a proposta de aquisição do GGRC, do RELG11 pelo GGRC, tá? Então olha só o que vai acontecer, na verdade é assim, ó. O GGRC adquiriu 4 galpões logísticos do RELG11, localizados em Cotia, Extrema, Queimados e Contagem, valor de 133 milhões. O pagamento em vez de pagar em dinheiro ou fazer emissão de dívidas, o RELG11 vai receber novas cotas do GGCR11 no valor da transação, tá? E essa oferta primária vai ser realizada ali com a promessa de que, realizando essa emissão de cotas, o RELG11 já compraria todas essas cotas. E após a conclusão do processo, a assinatura da escritura definitiva, o GGRC11 passará a receber os aluguéis dos inquilinos adquiridos. Então, o GGRC11 ele vai emitir novas cotas no valor dos 4 imóveis que o RELG tem. O RELG vai passar esses 4 imóveis para o GGCR e vai pegar cotas no valor para o RELG11. Então, quem é cotista do RELG11 não vai ter mais os imóveis, vai ter todo aquele valor em cotas do GGRC. Ficou claro por aqui? Senão você pode deixar no comentário que eu te explico de uma maneira diferente, tá? Com essas notícias, os cotistas do RELG11 ficaram bastante animados, o fundo subiu bastante. Só no dia da notícia ele subiu quase 30% ali, ganhando uma rentabilidade, saindo da casa dos R$60, indo já para R$71,38, né? E por que os investidores ficaram animados com essa notícia? Primeiro, porque há maior liquidez e previsibilidade, né? A venda dos ativos garante o RELG11 não ficará sem patrimônio, reduzindo as incertezas, né? A valorização também é importante, né? O preço de venda de 133 milhões pode ter sido maior do que o esperado pelo próprio mercado em si, né? E essa expectativa da incorporação ou da liquidação, que o RELG11 pode ser incorporado ao GGRC, vai beneficiar os cotistas também com as novas cotas aí, né? Esse impacto da alta, porque os cotistas do RELG11 podem aproveitar para vender as cotas com lucro antes da cotação, antes da conclusão da transação, né? Para o caso do GGRC, o mercado pode ver a compra como positiva, aumentando a confiança do fundo e a diversificação, né? E as cotas do RELG11 podem oscilar nesse meio tempo ali e muita gente ganhar com lucro na venda das cotas, né? Por quê? O GGRC é um fundo bastante grande. Olha só, ele tem 1,3 bilhão de reais em ativos e ele é antigo, ele é desde abril de 2000
2017, né? E ele vem pagando um yield bem interessante, ele tem um número de cotistas também bem relevante, ele está 100% presente nos pregões da B3, né? Então ele vem ali com um desempenho muito legal no mercado. A gente vê aqui da tipologia dos ativos que ele tem, grande parte da carteira dele é logístico, industrial e fundos híbridos, né? O comércio varejista ele compreende a maior parte da carteira, depois tem alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, química e petroquímica também, depois ele vai se diversificando mais. Então é um fundo que, se você está vendo aí, são bastante imóveis diversificados. Você pode perceber que não são galpões premium, não são aqueles melhores galpões do mundo, mas ele tem bastante imóvel na sua carteira e isso vai dando para ele uma receita recorrente. Com isso ele vem o quê? Pagando dividendos, né? Ele vinha aumentando o fluxo de dividendos até 2023, né? Em 2021 pagou 92 centavos, depois 1,11, depois 1,20, aí voltou para 1,11 e agora, até a presente data, já pagou 30 centavos e hoje ele custando 9,84. Ele vai te entregar ali um dividend yield de 11,52 e está negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então, você comprando o GGRC11, você está comprando um fundo que está bem descontado na Bolsa de Valores. E um ponto interessante dele fazer essa estratégia de criar novas cotas para trocar com os ativos é legal, a meu ver, porque ele não precisa emitir mais CRIs, né? Que ele já tem de passivos aqui 232 milhões de reais mais 55 milhões das suas obrigações, né? Então só de CRIs que ele pegou para poder fazer modificação nos imóveis, 232 milhões, mas como ele tem um patrimônio muito grande, 1,3 bi, isso reflete numa pequena fatia apenas, né? E ele tem caixa saudável, ele tem bastante dinheiro ali guardado para ser provisionado caso aconteça alguma intercorrência, tá? Então, nada de errado por aqui até então. Aí se a gente percebe se o GGRC11 performou melhor do que os outros fundos de logística ou do que o próprio IFIX, por exemplo, se a gente mede desde os últimos, 5 anos, por exemplo, a gente tem que quem venceu nos últimos 5 anos foi o BTLG, com 100% de rentabilidade, depois o HGLG, depois o GGRC11, o XPLG fica mais abaixo, o IFIX lá em 43%. Então, quem investiu no GGRC11 teve uma rentabilidade maior do que a média do mercado, mas perdeu por os dois maiores fundos imobiliários. É claro que isso é muito singular, depende do preço que você compra a cota, depende do seu carrego, o tempo que você está reinvestindo ali, depende de um monte de pormenor. O que eu quero dizer é que investir nos fundos imobiliários de logísticas tem trazido uma rentabilidade que vai acima da média do IFIX, né? Agora, no caso da aquisição desses 4 imóveis para o GGRC do HELG 11, vamos ver aqui como que é o HELG 11, então, rapidamente, né? Ele é um fundo de principal uso logístico, tá? Que ele tem um patrimônio de 148 milhões, mas o valor de mercado está em 82 milhões, então com a compra de 136 milhões, estaria comprando fundo com um valor maior do mercado, mas não muito maior do que o seu patrimônio líquido. E aqui a gente percebe que os 4 fundos, eles tinham uma certa diversificação aqui, né? Em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estava atualmente com 97% de taxa de ocupação, apenas com 3% de vacância, e ele vinha ali performando até que positivamente. Aqui a gente pode perceber que são também 4 imóveis logísticos que não são premiums, que vai agregar na carteira do fundo lá, trazendo mais rentabilidade para o GGRC11, né? Então o HELG não tem os melhores ativos, mas são ativos que vêm aí ok, né? Ele tinha sofrido muito, tá? Até outubro de 2024 ele diminuiu bastante o fluxo de dividendos, por isso que ele caiu bastante, a sua cota foi muito desvalorizada, o mercado bateu demais porque ele tinha uma taxa de vacância, se não me engano, em torno de 13% a 16%, e ele diminuiu demais os dividendos, e ninguém gosta disso, né? Depois ele voltou ao pagamento de fluxo normal, né? A carteira das receitas de locação, ele tem muitos ativos de tecnologia, cosméticos, indústrias, construção e galpões de forma logística em geral. Um ponto que eu não gosto do HELG 11 é que ele usa o regime competência ao invés do regime caixa, né? O regime caixa é mais interessante, a meu ver, para fundos imobiliários, porque o que entrou no mês e o que saiu do mês, ele fica mais real aqui, apesar do regime competência você conseguir ter uma previsibilidade lá na frente, que é mais ou menos utilizado para contratos muito longos, né, acima de 10 anos, por exemplo, você já joga isso nos seus valores mais para frente. O regime caixa eu acho que deixa mais real
para o fundo imobiliário, mas isso é uma questão pessoal minha, tá? Que não tem nada a ver com a qualidade do próprio fundo. Então é o seguinte, o GGRC11, ele vai emitir novas cotas no valor de 133 milhões de reais para comprar os 4 imóveis do Helg 11, que valem mais ou menos hoje em valor de mercado 82 milhões, mas o patrimônio líquido está 145 mais ou menos. Então seria quase que um meio termo ali. Os investidores podem ganhar, no caso do Helg 11, que eles vão passar a ter cotas do GGRC e vai receber os dividendos normalmente. Então o GGRC não vai emitir um novo CRI, uma nova dívida para poder pegar esses imóveis, né? Claro que muita gente não gosta quando o fundo faz emissão de novas cotas, porque isso dilui o valor geral, mas pessoal, analisando de uma maneira mais clara e bem real aqui dos investimentos do dia a dia, numa carteira de investimentos e no longo prazo, por mais que as pessoas fiquem repetindo esse negócio de emissão de cotas que não vale a pena, que dilui capital, que não sei o que, isso é pouco relevante se você for analisar realmente sobre a sua carteira de investimentos, sobre os seus dividendos, sobre as suas cotas. Será que realmente isso é tão relevante assim para você, olhando especificamente a sua carteira? Eu acredito que não. Então, vamos tomar cuidado em não ficar repetindo aquilo que as pessoas estão dizendo sem a gente ver a aplicação prática disso na nossa carteira de investimentos, que é uma carteira totalmente individualizada. Então, não estou defendendo um nem outro aqui, só estou dando o meu ponto de vista, tá? Então, o GGRC11 ele vai fazer essa nova emissão de cotas para trocar com os ativos. A meu ver, é melhor do que você emitir dívidas, tá? Porque essa emissão de cotas maior, fala que vai diluir o patrimônio, vai diluir as suas cotas, mas sei lá quantas milhões de cotas você tem do GGRC11, não é verdade? A gente precisa também colocar isso aí na balança, tá? Mas enfim, espero que você tenha entendido o que aconteceu, como que vai ser essa operação. Se você ficou feliz ou não, deixa para mim no comentário se você é cotista do GGRC ou do Helg 11, tá? Vou adorar saber pra gente poder conversar aí bastante nos comentários com muita educação, claro, né? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias às 7 da manhã, você vai receber a notificação, vai ficar atualizado do mercado, vai começar o seu dia mais motivado a guardar mais dinheiro, fazer renda extra, se educar financeiramente para comprar mais cotas de fundos imobiliários e receber muito mais dividendos, tá? Obrigado por ter ficado até aqui. Hoje você assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou Gustavo, eu te espero no vídeo de amanhã, ok? Até mais.